Bem-vindos ao episódio do Let's Speak About de hoje. Hoje vamos falar sobre cuidar de quem cuida. Profissionais que são fundamentais para a nossa saúde, para o funcionamento das organizações de saúde, organizações sociais e que muitas vezes são invisíveis e que não salientam o trabalho que fazem. Temos aqui connosco o Dr. João Fael, que é da Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde e que tem feito um longo caminho de afirmação destes profissionais, e então tive a honra e o gosto de ter aceito estar aqui e falarmos um pouco sobre estes profissionais, a sua relevância e também o trabalho em equipa e o que é que poderemos fazer para melhorar as condições de trabalho. Antes de mais, gostava então de que nos falasse um pouco do caminho que a Associação tem feito na afirmação destes profissionais, da formação que os profissionais têm e qual é efetivamente o trabalho que lhes é devido nestes contextos de saúde e na área social. Então, muito boa tarde. O prazer é todo meu por este convite que a professora Tânia Gaspar fez e vim com muito gosto para falar deste grupo profissional que no fundo acaba por ser um dos maiores grupos profissionais, podemos dizer, no Sistema Nacional de Saúde, onde se engloba o SNS, o setor privado e o setor social. E portanto, eu na altura, quando entrei para esta área, já lá vão 20 anos, e notei que era um grupo, também na altura, um pouco, não era estigmatizado, mas era um pouco... não era tão valorizado. Era muito pouco valorizado e, portanto, não tinha, fazia tudo, não tinha, portanto, uma situação de dizer que uns conteúdos funcionais não tinham que fazer tudo, não é? Aliás, este grupo profissional deve ser um dos mais antigos, porque já na Primeira Guerra Mundial se falava destes profissionais, por exemplo, para levar os feridos nas chamadas, na altura não era macas, agora é a moda das macas, mas já se falava neste grupo profissional na Primeira Guerra Mundial, portanto, e depois foi evoluindo e até que chegaram depois a começar a trabalhar nas instituições de saúde, que há muitos anos eram todas das misericórdias, depois foram passando para o Estado. E no fundo é um grupo profissional essencial e fulcral na área da saúde, a todos os níveis. Portanto, nós desde trabalharmos diretamente com o doente, em contacto direto com o doente, estamos sempre ao pé do doente, 24 sobre 24 horas, 365 dias. E, entretanto, para não alongar muito, em 2008 houve um governo na altura que eliminou esta categoria profissional e fomos todos colocados no chamado envelope de assistentes operacionais, que não tinha conteúdos funcionais, éramos operacionais e portanto fazíamos tudo, não havia ali uma separação do que é que tínhamos que fazer, não tínhamos que fazer tudo. Mas há pouco referiu que realmente o vosso trabalho deveria ser centrado no doente e, portanto, uma vez que estariam mais presentes, poderiam apoiar. Que trabalho é que deveriam fazer? Depois, entretanto, andamos mais ou menos desde 2008 até 2023. Eu comecei mais ou menos em 2005, mas com mais ênfase em 2008. Depois fiz umas petições, fiz umas tentativas de chegar ao poder político, o que não é fácil. Também nas administrações hospitalares também não é fácil chegar-se lá. Na parte hierárquica dos chefes destes profissionais, que no fundo acabam por não ter um técnico auxiliar coordenador que fizesse a ponte entre as administrações e até o Ministério da Saúde. E portanto depois em 2008, quando extinguiram, eu não fiquei assim muito, quer dizer, não aceitei muito bem. Por acaso até vou só contar uma coisa rápida, que foi uma situação que me aconteceu. Eu fui fazer o turno da noite em 31 de 12 de 2008 e entrei como auxiliar de ação médica no turno, e de manhã, quando saí no dia 1 de 1 de 2009, saí como assistente operacional.
Quando cheguei a casa, ainda ia assim um pouco, porque os turnos da noite são sempre um pouco mais complicados, e fiquei e disse, não, isto não, deve ter sido por o turno da noite não ter corrido bem, isso não deve ser verdade. E era mesmo verdade, tinham extinguido essa categoria com mais de 50 anos, os auxiliares de ação médica. Mas o facto é que a luta resultou em que hoje em dia são técnicos auxiliares de saúde. Pronto, entretanto, só ainda um bocadinho só atrás, já vamos aí, o trabalho destes profissionais é em contacto direto com o doente, na parte da alimentação, na parte da higiene, depois também na parte das necessidades fisiológicas que os doentes têm. Portanto, quando toca uma campainha, por exemplo, ou chamam, ainda há pessoas que nos chamam empregados, mas chamam-nos a nós, não chamam o enfermeiro nem o médico, chamam-nos a nós. E nós vamos lá, olha, eu preciso de fazer uma necessidade, depois, se nós pudermos fazer, nós sozinhos trabalhamos quase sozinho com o doente. Se precisarmos de ajuda, ou chamamos um colega ou chamamos a enfermagem. E temos que dar conhecimento à enfermagem dessas situações. Depois temos um papel determinante que é a limpeza, a descontaminação, desinfecção das unidades do doente, para evitar a proliferação de bactérias e até aquelas infecções cruzadas, não é? Portanto, é um trabalho fundamental. É um trabalho fundamental. E já agora fazia aqui uma referência que foi uma vez um professor que me disse, que não sei se posso dizer o nome, que é o professor Rui Tato Marinho, que trabalha no Hospital Santa Maria. Que agora está a dirigir a SEIC. Exatamente. E ele até me disse assim, eu não compreendo como é que o vosso grupo ainda está assim nessa coisa, porque é assim, se é verdade que, por exemplo, num bloco operatório, sem um médico não se faz uma cirurgia, sem um enfermeiro também não se faz, mas sem um técnico auxiliar de saúde também não se faz, porque nós é que descontaminamos a sala e portanto, a pessoa que manda na sala de cirurgia é o anestesista, não é o cirurgião, é o anestesista. E ele, o anestesista, pergunta ao técnico auxiliar de saúde se o próximo doente pode entrar. Se o técnico auxiliar de saúde disser que a sala ainda não está em condições, não entra mesmo. Portanto, veja a importância do trabalho destas pessoas. Entretanto, tinham pouca formação. Era tudo pessoas que vinham com uma literacia muito baixa. Entretanto, foi melhorando até a nível de formação nas próprias instituições, mas depois criou-se um conteúdo funcional para estes técnicos auxiliares de saúde. O que eu acho uma situação que devia ter sido mais acautelada é que quem fez o conteúdo funcional destes profissionais não foram estes profissionais, foram, por acaso foi a Ordem dos Enfermeiros e praticamente portanto, eles é que fizeram. Deveriam ter sido também chamados e ouvidos. E devia ter neste sido caminho, chamado alguém deste grupo profissional para fazer, pronto, para dar de conhecimento do trabalho que fazemos, não é? E a nível da formação, atualmente? A nível da formação, portanto, há dois tipos principais de formação. Há a formação nas escolas profissionais, que as pessoas escolhem o ensino profissional para fazerem o 12º ano, mas depois escolhem esta área da saúde, técnico auxiliar de saúde. E portanto andam lá 3 anos, fazem as disciplinas todas para ter o 12º, mas têm um conteúdo funcional de técnico auxiliar de saúde. Ao fim de fazerem, vão à prova de júri. Eu por acaso sou júri de prova de aptidão profissional, já fui a várias escolas a fazer. Peca-se aqui um pouco, é que aquele capital humano perde-se pelo caminho porque não vai para a técnica auxiliar de saúde. Segue outra via de ensino, neste caso universitário, ou para enfermagem, ou para técnico de saúde, técnico farmacêutico, e não entra no mercado de trabalho. O que é pena porque eles têm conhecimentos de 3 anos de formação. Depois há outra formação que é o IFP que ministra.
que tem um conteúdo funcional de até dupla certificação. Quem não tem o 12º ano pode tirar. E tem um conteúdo funcional em que tem 1150 horas de teoria e 350 horas já em contexto de estágio de trabalho, ou seja, ao fim de meio ano já vão fazer estágio às instituições de saúde, pode ser hospitais, lares, portanto melhorou a situação. Portanto, o sistema neste momento já está mais reconhecido Está mais e a reconhecido. formação também. Tá. Tem algum caso assim, que gostasse de partilhar connosco de uma situação que tenha sido marcante para si e que tenha dado mais orgulho do trabalho que vocês desenvolvem? É assim, pronto, eu até posso dar um exemplo, um facto meu. Eu tive um problema de saúde em 2005 e acabei por ser internado. Em o tempo que estive internado, vi estes profissionais, eles não paravam o turno, não paravam mesmo, desde fazer os tais procedimentos. É muito importante, há pouco, nós também fazemos o tratamento dos resíduos hospitalares e, portanto, o que é biológico tem que ir para o devido saco branco, a divisão do resíduo hospitalar e da roupa hospitalar é muito importante. Porque senão pode-se estar a meter, por exemplo, num saco branco, que é para resíduos biológicos, estar-se a meter, por exemplo, um que é para o lixo urbano, e portanto fica mais caro, não é? E também carece de conhecimento, ou seja, tudo isso requer que haja formação para as pessoas saberem como fazer bem. Isso é tudo feito à base de formação, e portanto tem que saber essas formações. Depois, quando chegam ao local de trabalho, são integrados pelas pessoas que já lá estão, não é? Ainda que nós trabalhemos sob supervisão de um técnico de saúde, no nosso caso, mais enfermarias, trabalhamos sob supervisão dos enfermeiros, temos os tais conteúdos funcionais e temos funções que são só mesmo nossas, não temos que estar a perguntar, como o enfermeiro também algumas, não tem que estar a perguntar ao médico se é preciso fazer isto, ou qual é os procedimentos que tem tido. E, portanto, sim, houve uma evolução que depois acabou por, em 2023, acabar por ser criada, então, esta categoria. Quando se fazem os decretos-leis é sempre um pouco complicado, porque depois, entretanto, as fases de transições das pessoas que deviam transitar, o decreto-lei era explícito, mas algumas ULS e, como disse, por exemplo, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, fizeram interpretações distintas do decreto-lei, o que a mim me parece um pouco esquisito. Como é que se pode fazer interpretações distintas de um decreto-lei? Mas no fundo tem sido um caminho de luta. Tem sido um caminho de luta. Entre avanço e recuso acaba por haver um maior reconhecimento. Sim, e tem que ser retificado algumas situações, tem que ser revistas. E diga uma coisa, no contexto de equipa, do trabalho de equipa, o que é que poderá promover um melhor trabalho de equipa entre vocês e os outros profissionais de saúde? Pronto, comunicação é super importante, não é? Tem que haver comunicação. Se não houver comunicação, por acaso a mim também me aconteceu que uma vez um doente teve uma série de tempo internado e o médico pura e simplesmente não ia lá, ou dizia ao enfermeiro, pronto. E um dia ele, por acaso, tinha lá ele estava num quarto de isolamento e tinha um telemóvel e ligou para o médico. Entretanto, o médico esse dia foi ao quarto de isolamento e ele estava a falar ao telemóvel e ele disse, então, mas e o senhor quem é? Olha, eu sou o doente que o senhor já não vê há 2 meses. E portanto tive que fazer esta situação. Passado um tempo, uma enfermeira foi lá, então o que é que o senhor médico lhe disse? Então, mas vocês não comunicam uns com os outros. Portanto, uma das situações mais importantes é a comunicação entre os profissionais, não é? Eu, por exemplo, se vir uma situação em que está no meu conteúdo funcional e nas minhas funções e posso fazer, não tenho que reportar ao enfermeiro. De qualquer maneira, eu reporto sempre a situação, não é? Mas se houver alguma situação em que
o enfermeiro, nós trabalhamos diretamente mesmo com eles, mesmo até na parte das higienes e isso. Se for no leito, é sempre um enfermeiro e um técnico auxiliar de saúde. Se for, por exemplo, um doente que já possa ir ao WC, geralmente é o técnico auxiliar de saúde que, portanto, faz essa situação. No fundo, a comunicação é muito importante, porque sem comunicarmos uns com os outros, depois não sabemos bem. Portanto, nós temos que reportar situações, por exemplo, o senhor está com débitos urinários muito baixos, não é? Somos nós que levamos, por exemplo, neste caso o urinol para o senhor urinar e o senhor não consegue urinar, então temos que reportar ao enfermeiro e dizer, olha, o senhor não consegue Portanto, tem urinar. que estar também muito atentos a todas as Exatamente, as e até, por exemplo, a nível de... Eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos que também tem acoplado uma unidade de cuidados intermédios, ou seja, quando o doente acaba por começar a recuperar nos cuidados intensivos, passa para aquela unidade de cuidados intermédios. E, portanto, acabamos por apanhar, mas fazemos serviço, a equipa de técnico auxiliar de saúde faz serviço na UCI, chamam-lhe a unidade de cuidados intensivos, temos a 1 e a 2. Mas, portanto, temos que ter esses conhecimentos a nível do equipamento, que é muito importante, a preservação do equipamento, porque é super caro, a desinfecção do equipamento, não é? Passa de um doente para o outro, e quando um doente, por exemplo, é transferido, já não necessita de ter cuidados 24 sobre 24 horas a nível de monitorização e outros processos, acaba por ir para uma enfermaria. E, portanto, nós temos que descontaminar tudo o que é naquela unidade, não é? Porque as e pessoas também na pandemia acabaram por ser aqueles profissionais que também tiveram na linha da frente. Na altura sentiu que havia também um melhor reconhecimento? É assim, não, eu por acaso já vivi o ébola. Eu comecei com o ébola, depois gripar e depois Pandemia, Covid. O Covid-19. Portanto, para mim já não era desconhecido a situação, mas foi muito má. Foi muito má porque, quer dizer, nós fazíamos turnos atrás de turnos, não é? Fomos o grupo mais infectado e que não foi falado, mas fomos porque somos o primeiro no ligação, fundo somos o profissional que está com mais em contacto com o doente às 24 horas, portanto o doente chama-nos a nós. Quando toca uma campainha, quem lá vai, numa enfermaria por exemplo, toca uma campainha, quem lá vai é o técnico auxiliar de saúde, não é o enfermeiro nem o médico. Nós Diga uma coisa, o que é que se poderia fazer para melhorar e promover um melhor ambiente de trabalho para este grupo profissional? É assim, portanto, primeiro haver a tal parte da comunicação, depois também tentarmos ser mais interventivos, proativos, dar ideias, dizer, olha, podíamos fazer assim, talvez melhorasse. Nós também fazemos a situação da gestão do material clínico e material hoteleiro, que é muito importante. É material muito caro e, portanto, nós fazemos a gestão do stock. Nós é que gerimos a gestão do stock. Portanto, se não gerirmos bem aquela situação, temos que falar entre nós, neste caso técnico auxiliar de saúde, e se não gerirmos bem aquela situação, alguma coisa depois vai falhar, não é? Porque depois não vem do armazém geral o assim, material que é necessário. Portanto, temos uma responsabilidade muito, muito, muito elevada e, portanto, o que e eu, na minha opinião, se protagonizava, era que houvesse mais intercomunicação entre os vários grupos. Nós não respondemos diretamente aos médicos, mas no fundo respondemos, porque às vezes um médico diz ao senhor técnico auxiliar de saúde, traga-me este aparelho, um ventilador e isso, não é? Claro. Portanto, Então, às na vezes equipa trabalham todos juntos. Trabalhamos todos juntos. Às vezes nem diz ao enfermeiro, diz ao técnico auxiliar de saúde, olha, traga-me um ventilador com os diversos componentes para pôrmos no doente e tal. Portanto, o que eu protagonizava em termos de coisa, além e volto a frisar que é muito importante, a comunicação,
e fazemos reuniões mais periódicas de como é que, portanto, o serviço está a trabalhar, se houver situações já está, porque há sempre, não é? Porque, por exemplo, na unidade de cuidados intensivos entra lá todo o tipo de doente, não é? Com todas as patologias. Nos cuidados intermédios, portanto, aquilo é por níveis, é nível 2 e nível 3. Nível 2 é quando o doente já está entubado, não é? Por ventilação automática, invasiva, e a ver se recupera, não é? Quando recuperar, depois acaba por ir para a unidade já mais de coisa. Temos também a parte da hemodinâmica, que é onde as pessoas, quando têm os infartos miocárdios agudos, portanto, no fundo, depois também vão ganhando imenso conhecimento na área da saúde. Vamos ganhando muito conhecimento. Nós, por exemplo, temos neste momento, eu trabalho na ULS Cova da Beira, que é na Covilhã, temos uma unidade de hemodinâmica já com 2 anos e recebemos doentes do Distrito de Castelo Branco e do Distrito da Guarda. Parece-me a mim que é pouco. Só uma unidade hemodinâmica, porque o Distrito de Castelo Branco é muito enorme em termos de território, e o da Guarda também, vai até quase a Espanha, não é? E o de Castelo Branco vem até ali quase a Abrantes, e até Coimbra quase, Pampilhosa da Serra, e portanto tudo vai cair ali só numa unidade hemodinâmica, que tem 2 anos também, andou-se 20 ou 30 anos a lutar e conseguiu-se ter uma unidade hemodinâmica. E é muito importante, porque esses doentes, quer dizer, falhou o principal órgão que a pessoa humana tem, que é o coração, não é? E, portanto, nós temos que ter conhecimentos como devemos tratar o doente, principalmente nas primeiras 24 horas, não se podem levantar, não podem fazer esforços, nós temos que preparar a alimentação e fazer esses procedimentos todos. Então, João, portanto, parece-me que é um caminho complexo de tentativa também do maior reconhecimento e voz, como há pouco referiu, que também era importante haver mais comunicação, as pessoas poderem ter uma voz nas equipas, e também, e parte das duas partes, não é? Parte por um lado dos próprios técnicos auxiliares, no sentido de também terem mais a iniciativa, mas também da própria equipa e do próprio sistema também de poder integrar. Tem algum momento assim que se recorde, que tenha sido mais marcante no seu percurso profissional, que queira partilhar connosco? Eu tenho muitos, não é? Mas há pouco portanto, cheguei a fazer referência, mas é assim, nós temos também o nosso cargo, e acho que é uma carga psicológica muito grande, porque é a questão da vida da pessoa, portanto, nascemos, vivemos e morremos. Portanto, nós num hospital vemos as pessoas nascerem, viverem, depois terem qualquer patologia que tem que ser tratada, mas também não temos medo de dizer há a morte, existe a morte, não é? E desconfio que consigam arranjar outra forma, não sei, daqui a uns anos logo se vê. E como é que vocês gerem essas situações? É complicado, porque nós, por exemplo, veja, eu saio de um turno, não é? E vejo lá uma pessoa que deixei, e outro dia, quando lá chega, a pessoa já lá não está. Prontos, nós agarramos-nos muito ao doente, não é? Ficamos muito ao doente, tratamos o doente pelo nome, que é muito importante, não é dizer cama 10 ou unidade 10, chamamos o nome da pessoa, eles gostam, não é? Claro. Depois, em termos de faixas etárias, aquilo há ali muitas situações, não é? Há aquelas pessoas que, dentro dos 50, 60 anos, que são mais, toleram mais aquele ambiente, não é? Mas as pessoas de 80, 90 anos, aquilo é tudo novo para elas, não é? E fiz para aqui, fiz para ali, não estão no ambiente delas, querem se levantar, porque em casa fazem a mesma coisa, mas ali não estão em casa, e é super complicado. Mas há uma situação que a mim me toca. Pronto, e tive que me adaptar, porque é mesmo assim. Portanto, no fim da pessoa falecer, nós temos que fazer a preparação do cadáver, e somos nós, sozinhos, que vamos pôr, portanto, neste caso, o cadáver à morgue. E, portanto, é uma carga assim um bocado
E tem algum apoio, Pois. por exemplo, a nível da psicologia? É assim, quando nos vemos que andamos com um pouco. É assim, este grupo profissional e a maior parte dos grupos profissionais na saúde anda tudo com um burnout. Pois, Porque isto é um acumular, claro. não é? Isto depois sai. E portanto andamos todos, médicos, técnicos de auxílio à saúde, enfermagem, andamos em burnout. Portanto, se calhar deveria de haver um maior trabalho, quer preventivo, para evitar isso, quer depois, Exatamente. quando acontece, haver um maior apoio. Exato, existe a medicina do trabalho, mas nós às vezes é assim, epá, não vou lá hoje porque o turno está complicado, vou lá amanhã. E Acaba também sempre. somos culpados, porque acabamos por adiar. E é assim, não devemos adiar, porque nós também somos humanos, Claro. também temos sentimentos e também, também ficamos doentes. E Eu tem já- que se deparar com situações intensas e difíceis Exato, no e vosso caminho. pronto, eu já tive problemas de saúde, de um acidente de trabalho que lá tive e não sei quantos, e portanto ficam sempre marcas. E portanto, no fundo, além da tal comunicação que eu digo, para se trabalhar nesta área tem que se ter muita humanização. Já nem falo em vocação. Antigamente era. Mas hoje em dia, como há a formação que fala sobre isso, portanto, acho que as pessoas têm que ter, não é só a vocação, têm que ter principalmente humanização. E portanto, saber que está ali uma pessoa e que a pessoa tem que ser tratada com dignidade e com respeito, e nós também gostamos de ser tratados com dignidade e com respeito. A propósito até disso, nunca compreendi porque é que este grupo profissional se tem uma interação tão grande com o doente, até de situações íntimas que às vezes os doentes nos contam. Eu tenho situações que o doente não consegue dormir à noite, nem comunicação. Então vou até lá um pouco ao pé dele e conversamos, e ele diz-me quase da vida dele. Ora, como é que um grupo destes não tem um código deontológico? Os médicos têm, os enfermeiros têm, e nós não temos. Pronto. Já agora dou aqui uma boa nova, que já conseguimos um código deontológico. Vai ser agora, não é negociado. Praticamente aquilo não custa dinheiro nenhum aos contribuintes. Aliás, a Associação Portuguesa dos Técnicos de Saúde, que foi fundada em 2020, em plena pandemia, fez logo na altura também um código deontológico. E portanto, ainda há pouco tempo, no dia 14, fomos a ser ouvidos na Assembleia da República, na 9ª Comissão de Saúde, onde falámos, além de outras situações que já falamos aqui, sobre estes profissionais serem um pouco mais respeitados e valorizados, até pela própria sociedade civil. Sabemos que vão começar as negociações, não é negociações, vai haver propostas de códigos deontológicos. Nós já temos, a APTA já tem o dele preparado, fomos lá entregar, fomos recebidos, somos sempre bem recebidos. Eu há 20 anos comecei lá a andar sozinho, depois quando se criou a associação, já não andava sozinho, mas andei 16 a 7 anos sozinho. E depois as pessoas lá às vezes até me diziam na Assembleia: você anda aqui sozinho a fazer o quê, não é? E eu, olha, tenho que fazer alguma coisa, Sim, não é? mas tem feito um trabalho, eu também tenho acompanhado o trabalho que tem feito, e pelo que nos diz, embora claro que as pessoas que estão no terreno sentem mais, mas pelo que me diz, tem havido uma evolução no reconhecimento, na afirmação, e momentos também como estes ajudam as pessoas a terem noção do papel fundamental que têm estes profissionais, e que se eles não existissem, o sistema não funcionava, ou funcionava com níveis de risco muito mais elevados. E portanto acho que tem feito um contributo muito importante. Eu estou convencido que não funcionava. Pois, de todo. Não funcionava de todo, porque são elementos como são os enfermeiros, os médicos, os técnicos de superior diagnóstico e terapêutica. E eu englobo até, por exemplo, numa instituição de saúde ou num lar, agora são RPIs que chamam, e até no sistema privado. É um trabalho que tem que ser mesmo em equipe. Nós não nos podemos esquecer que há pessoas a trabalhar, a preparar a alimentação para os doentes. Há pessoas a trabalhar, a fazer as limpezas, muitas vezes não nas unidades,
mas nas zonas comuns do hospital, portanto, e nas urgências e isso. E a maior No parte fundo é um ecossistema muito complexo, que É tem super muitas complexo. pessoas e que elas devem. é super complexo. Doutor E- João, agradeço-lhe Então, imenso, foi sim, muito senhor. importante termos aqui este momento e aí em casa penso que é importante todos os dias também pensarmos que existem muitos profissionais que são fundamentais para a nossa saúde e que faz parte do bem comum podermos valorizar e contribuir para que eles também tenham mais direitos e poderem fazer melhor o seu trabalho e também com melhores condições e podermos então proteger e cuidar de quem cuida. Muito obrigada, foi um gosto e até ao próximo episódio.